Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o projeto de fim de curso que eu desenvolvi, intitulado Implementação de Algoritmos e Sistemas de Recomendações para uma Plataforma Imobiliária. E, bom, os tópicos que eu vou abordar vão ser a introdução, falar um pouco sobre a empresa e o projeto, as motivações e os objetivos, eh, também a fundamentação, citando a metodologia base e as tecnologias e ferramentas mais importantes utilizadas durante o projeto, o problema, introduzindo uma estrutura do sistema de recomendação dentro do contexto do projeto, e a proposta de solução para esse problema, explicando um pouco como que ele foi enfrentado utilizando uma pipeline para o sistema. E também os resultados, conclusões e perspectivas. Começando com a introdução, então, primeiro sobre a empresa é uma empresa de desenvolvimento de software, a Jungle Devs, fundada em 2018 por ex-alunos da automação. Hoje em dia possui mais de 100 colaboradores e mais de 20 projetos ativos, nacionais e internacionais. Esses são alguns dos países que a Jungle possui projetos. A Jungle, ela trabalha em parceria com a Oliver, no projeto Canal Digital, que é um SaaS, um Software as a Service, que é um produto white label, ou seja, a plataforma ela vai oferecer agendamentos, negociações de imóveis para diferentes imobiliários e dentro dessa plataforma vai ter as recomendações dos imóveis, que é o foco do projeto. As motivações desse PFC são que, primeiro, o sistema de recomendação antigo se baseava apenas uma pontuação calculada pela média ponderada dos filtros que o usuário selecionava. Então, o sistema era simplificado, então tinha bastante espaço para melhorias. E fazendo essa melhoria, traria benefícios sociais, como facilitaria a vida do usuário na busca de um imóvel e também atrairia mais clientes para as imobiliárias que utilizam a plataforma, fazendo o negócio alavancar e trazendo retornos econômicos. Outro, outra motivação seria os casos de sucesso, que são exemplos de sistemas que deram certo, sistemas de recomendação que deram certo, como a Netflix, Amazon, Zillow Group. A Zillow Group, que é também uma plataforma do mercado imobiliário, então está bem diretamente ligada ao tema. E esses casos de sucesso possuem vários documentos referência. Então, são motivações para esse projeto. Alguns objetivos. Primeiro, o objetivo geral e principal seria aprimorar o sistema de recomendação da plataforma. Fazer com que a plataforma seja produtizada em um sistema mais complexo, usando técnicas de machine learning. E para isso, além de entender o que está acontecendo com o problema, compreender e preparar os dados, modelar e avaliar o sistema como objetivos mais específicos e também, em consequência isso, melhorar a experiência do usuário final e aumentar o agendamento de visitas por via de recomendações. Passando então para a fundamentação, a metodologia base utilizada no projeto foi o CRISP-DM, o Cross Industry Standard Process for Data Mining. Esse modelo é um modelo padrão que aborda problemas de data science. Ele possui 6 fases: entendimento de negócios, compreensão dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação. Nesse PFC, o que foi o foco foi preparação dos dados e modelagem. Claro que antes precisou ser feito o entendimento do negócio e a compreensão dos dados, mas o foco mesmo foi a preparação dos dados e a modelagem, e depois ainda foi feita uma avaliação. A implementação não foi muito o foco desse PFC. Algumas tecnologias e ferramentas utilizadas, a linguagem Python com o ambiente do Jupyter Notebook, bibliotecas utilizadas que foram necessárias para fazer o manuseio dos dados, como Pandas, NumPy, entre outros.
o GitHub para fazer o versionamento, controle e padronização do ambiente, e os próprios algoritmos de recomendação. Os algoritmos de recomendação são basicamente separados em dois tipos, não personalizados e personalizados, sendo que os personalizados a gente pode dividir em três. Baseado em conteúdo, que faz a recomendação com base na similaridade do conteúdo que o usuário consumiu. A filtragem colaborativa, que faz a recomendação de acordo com a interação entre o usuário e os itens. E o híbrido, que é uma abordagem misturando essas duas outras abordagens, que é o que foi utilizado no PFC. Problema e a proposta, então. Aqui, para entender o problema, eu separei em 8 dimensões. Aqui as primeiras 4 dimensões, domínio, propósito, contexto e opinião. Então, no domínio, o que exatamente será recomendado? Os imóveis vão ser recomendados. Qual que é o propósito? Então, o propósito seria que os usuários façam algum tipo de transação, que completem um contrato. Qual seria o contexto? Então, o que o usuário vai estar fazendo no momento da recomendação? Ele vai estar pesquisando por um imóvel. E qual a opinião? Ou seja, a recomendação se baseia na opinião de quem? Então, nesse caso, vai ser a opinião dos próprios usuários, nos dados que os próprios usuários vão fornecer, se eles gostam ou não de um imóvel. E partindo para outra parte, para a quinta dimensão, a nível de personalização. Dentro do contexto desse PFC, a recomendação vai ser personalizada para cada usuário. Então, a privacidade e confiabilidade. Então, quem vai precisar de quais informações de quem? Nesse caso, a imobiliária vai ter informações dos imóveis, usuários e a interação imóvel-usuário. Como que as recomendações são feitas, né? Qual que é a interface? Então, nesse caso, a recomendação vai ser explícita. Então, vai exibir uma lista de melhores imóveis para o usuário explicitamente. E os algoritmos de recomendação, dentro desse contexto, vão ser utilizados híbrido, filtragem colaborativa e baseado em conteúdo. Agora, partindo para a proposta de solução, o problema foi feito a partir da organização de uma pipeline para o sistema. Então, essa pipeline do sistema ela pode ser dividida em duas partes. A recomendação online, que é onde acontece o treinamento e a preparação dos dados, e que de tempos em tempos eles vão sendo realizados para que os dados fiquem atualizados de forma offline. E a recomendação online, que é onde o sistema realmente vai usar o modelo treinado na recomendação offline. Aqui tem um diagrama da pipeline para mostrar visualmente que offline possui essa divisão entre content-based, que é baseado em conteúdo, e a collaborative filtering, filtragem colaborativa, e que essa parte offline está conectada com a parte online. Bom, na recomendação offline, na parte de filtragem colaborativa, a gente tem 5 passos: extração dos dados de imóveis, usuários, interação imóvel-usuário, o tratamento e preparação desses dados, treinamento dos dados, uma predição de uma pontuação por par de imóveis e usuários usando o algoritmo ALS, e então salvar essas predições para que elas sejam usadas no processo online. Aqui também é importante citar que o tratamento e a preparação dos dados foi uma das maiores contribuições do PFC, foi a parte que mais demandou tempo no projeto. Então, essa imagem é mais para ilustrar que alguns tratamentos foram feitos. Por exemplo, aqui foi necessário definir scores para cada status dos dados de interação entre imóvel e usuário, para que fosse possível calcular uma pontuação final. Aqui é na parte de recomendação offline da filtragem baseada em conteúdo. Então tem primeiro extração dos dados de imóveis, diferente do outro que precisava dos usuários e interação imóvel-usuário. Aqui são os dados de imóveis só. Tratamento e preparação dos dados. Então salvar esses
dados tratados para o processo online, a clusterização, para descobrir os números de clusters ótimo para utilizar no processo online, também vou comentar, e, e salvar esses grupos gerados na clusterização para o processo online. Aqui também mais uma imagem para ilustrar que o processo de preparação foi importante. Então, aqui na preparação dos dados dessa parte baseada em conteúdo, foram feitas várias operações em cima dos dados dos imóveis, como normalização, remoção dos outliers, entre outras. E partindo então para a recomendação online, ela possui, na verdade, 7 etapas, mas aqui eu vou tentar explicar de uma forma mais sucinta, que é basicamente vai começar com um filtro de busca, onde o usuário vai colocar, por exemplo, a cidade Florianópolis, bairro Córrego Grande, ou uma faixa de preço de R$ 2.000, e com isso serão selecionados os imóveis do banco de dados que correspondem a esse filtro que o usuário colocou. Depois, eles são separados nos grupos, os clusters que foram gerados durante o processo offline. E aí, vai ser feita uma lista ranqueada de imóveis baseada na distância de um imóvel virtual. Esse imóvel virtual é basicamente a média de todos os imóveis dentro de um cluster. Cada cluster vai possuir um imóvel virtual. Então, a pontuação seria mais ou menos a distância entre esse imóvel virtual aos imóveis dentro da lista que foram selecionados. Bom, agora os resultados e conclusões. Ah, o algoritmo ALS, ele não trouxe bons resultados, então ele acabou não partindo para a parte de deployment do sistema, porque faltaram dados de interação entre imóvel e usuário, mas partindo para a parte em que deu resultado, que é a parte de clusterização, a clusterização abriu novas possibilidades de recomendações, então antes que era só possível fazer com filtros a recomendação, agora pode ser feito recomendações baseadas em um imóvel ou imóveis favoritados, imóveis mais populares. Também o aumento do repertório do sistema de recomendação, né? Que antes a recomendação era só por filtro, né? Então, dentro da pipeline, a gente pode entrar em qualquer lugar, botar o filtro, ou também botar só um imóvel para recomendar, ou N imóveis para recomendar. Também, para validar essas recomendações, e a gente conseguiu perceber melhorias em relação ao algoritmo antigo. Aqui algumas métricas de ranking e cobertura, dá para perceber que aumentou relativamente aqui, dobrou as métricas Precision at K, Map at K. No caso, o K, no experimento foram usados 4 imóveis, que seria uma simulação de um e-mail enviado. Pelo e-mail são enviados 4 imóveis recomendados. E aqui a gente percebe que teve melhorias em relação ao algoritmo antigo. E algumas conclusões e perspectivas futuras. O objetivo principal do projeto foi cumprido, que era aprimorar o sistema. E o experimento também, uma outra conclusão é que o experimento do LS contribuiu para entender que é necessário mais dados de interação. Então, não é possível fazer o deploy da parte do LS ainda, sem os dados de interação. E também a parte de clusterização, ela contribuiu bastante para o aumento do repertório das recomendações, como eu comentei anteriormente. E algumas perspectivas futuras seria aprimorar o filtro colaborativo da parte da ALS, com mais dados de interações, ajustes finos do campo usado
no treinamento, ah, na parte de preparação dos dados, por exemplo, geograficamente, agora são apenas utilizadas coordenadas e é possível que no futuro possa ser usados regiões como Córrego Grande, bairros norte, sul, e também a validação com testes AB. Então, até agora não foi possível fazer essa validação onde a gente bota em produção o algoritmo antigo e o novo para realmente comparar as melhorias com desse teste AB. E outro ponto de perspectiva futura para melhorar seria fazer o cálculo automático do número de clusters, que atualmente ele é feito manualmente. Então a gente calcula os clusters manualmente, bota lá para aquela região, nesse caso, todas as regiões vão ter o mesmo número de clusters, então poderia melhorar para cada região, sendo um diferente número, né? E também uso de fontes externas, como dados do IBGE, para enriquecer os dados de treinamento e preparação na parte de aplicar machine learning na parte offline. E com isso eu finalizo a apresentação. Muito obrigado.